A voz voltou, viu? Que bom. Ela vai, mas ela volta. Adriana. Oi, sim. Aqui na patologia, poderia responder o terceiro item, o desconforto intraconsciencial? Cristina, aqui a gente está fazendo uma linha mostrando como vai gerando essa autocorreção, né? Então, começa com a perda da espontaneidade. Toda vez que a gente não é espontâneo, por algum motivo, agora a gente coloca lá no final também que às vezes a gente vai não ser espontâneo de caso pensado, de função do contexto, seria de uma educação. É outra coisa, tá? Então, eu posso até ser mais formal, se está um ambiente super formal. Lá um casamento, eu vou chegar lá, uma formatura, aí eu vou chegar lá super espontâneo, olá, tudo bem aí? Galera, quer dizer, esse item é neutro. Educação, né? Então, o que a gente está falando aqui é num dia a dia, numa situação. Então, você está fazendo aquilo, você perdeu a espontaneidade, não foi porque você quis. Você não está, às vezes, segurando a espontaneidade em função de um contexto discernido. Você simplesmente se anulou. Queda do vigor físico energético. No outro caso, isso não vai acontecer. Você vai, às vezes, não ser tão espontâneo, vai ser mais formal, mas a sua energia está lá firme, não mudou nada. Mas, queda do vigor físico energético. A força presencial, começa a cair. Começa a censurar, às vezes, as palavras e ações. Não vou falar isso. Não vou mexer aqui. Não sabe onde põe a mão, né? A gente fica complicado. Refreia o comportamento, né? O comportamento começa a ficar inibido. E aí, por fim, como você falou, há um desconforto intraconsciencial. A pessoa não se sente bem, ela começa a se sentir incomodada. Então, isso é quase um crescendo, né, de como vai gerando essa coerção. Aí entra o mal-estar, aí a vontade vai embora, né, e vai começar a cada vez ficar mais complexa a situação. Então, esse desconforto é em função do próprio contexto, né, que a pessoa está se reprimindo por algum motivo. Isso dá um mal-estar, ninguém gosta de se reprimir, né? Essa era a ideia. Na penúltima linha, a reeducação consciencial com a supressão de tendências autoassejantes. Que coisas você poderia... Já estava falando, né? Mas isso que a gente está... Por exemplo, colocar? Se a gente começa a descobrir quais são as nossas tendências de autoassédio, quando eu me autoassedio? Eu me autoassedio em que momentos, em que situações, com quais pessoas, às vezes é uma palavra que alguém diz, eu posso me assediar. Por quê? Aquela palavra foi intencional ou não? Então, cada um tem que explicar, né? Se a pessoa começa a fazer, que aí entra a conscienciometria, o autoconhecimento, aquilo que leva ela a se autoassediar, ela vai se reeducar nisso. Então, ela já sabe. Então, eu sei que toda vez que alguém fala alguma situação, eu tenho algum recalque e aquilo me joga para baixo, por exemplo. Então, eu vou ter que ver, eu vou ter que estudar isso, vou ter que refletir sobre isso. Por quê? É uma situação que eu posso resolver? É um recalque meu? Então, eu posso... É passível de ser consertado? Por exemplo, a gente falou agora da intelectualidade. A pessoa acha, não, mas eu li muito pouco, eu não sei nada. Então, tá. Então, começa a ler mais. Começa a estudar mais. E aí, daqui a pouco, você não vai se sentir mais incomodado com as pessoas que leem. Porque eu também leio, se isso é um valor para você. Então, é um exemplo. Então, se a gente sabe essas tendências, a gente começa a ter um movimento de tomar ação mais proativo, de tentar ver o que é e ver se tem alguma reciclagem que precisa ser feita, se alguma argumentação, geralmente é alguma irracionalidade. Porque se é algum movimento que eu levo a coartar a minha expressão, isso não é racional. Isso é antievolutivo, até anticosmoético comigo mesmo. Então, provavelmente, para não dizer todo mundo, mas tem uma irracionalidade, tem alguma coisa ali no fundo que não é racional. Se eu começo a pesquisar, eu começo a me conscientizar dessa situação, que seria o primeiro passo para tentar resolver. E eu vejo que é assim que a gente vai chegando na autodesassedialidade, cada vez um percentual maior, até alcançar a desperticidade. Adriana. Sim. Então, aqui na fatologia, na última linha, você fala da omniblindagem consciencial pró-autodesperticidade, né? Pegando essa questão da desperticidade, em primeiro lugar, assim, você não acha que algum grau esse holopenseno do desperto, ele pode ser um holopenseno hétero-coercivo?
sim naquele sentido que a gente falou. Às vezes a pessoa ela é tão cosmoética que as pessoas se incomodam. E aí, qual que é a responsabilidade? É isso que eu falo, nesse caso ele não tem responsabilidade. Por isso que o foco do verbete é no autocoercivo. Então a gente fala, pode ser negativo ou positivo. Quando é uma questão positiva, às vezes a pessoa se incomoda com a energia positiva do outro. A gente chega a colocar aqui no exemplo, e eu já vi isso acontecer, que a gente fala na ética, o número 8. O corrupto perante a personalidade ilibada. Eu já vi vários casos assim. De, por exemplo, uma mesma profissão e uma função pública. Aí tem aquela pessoa que teve a vida inteira naquela função, tá? Tem a vida lá mediana, tal. Aí tem a outra que entra naquela função e fica rico em 5 anos. A pessoa não aguenta ficar na frente desse outro. O outro não fala nada. Essa outra pessoa, que a vida inteira é a mesma profissão. Então, tipo assim, na cabeça, aí vou fazer uma inferência, né? Ele sabe que tem alguma coisa estranha. Então, a pessoa começa a evitar, mas não quer mais estar próximo da outra. É dela. É dele. A pessoa não fez nada, a pessoa fez certo. Ela teve a vida inteira naquela função, agiu conforme a ética dela e ninguém ficou rico ali. Tem uma boa vida, mas ninguém ficou rico. E o outro, na mesma função, enriquece em 5 anos. Seria, então, quer dizer, como é que fica isso? A pessoa se constrange, ela se coarta, ela já não quer mais nem chegar perto. A pessoa chegou aqui, ela já dá a volta. Por quê? Ela se sente incomodada. Seria então, como se fala aqui na antonimologia, né, do holopensene autolibertador. Seria esse holopensene autolibertador do ser desperto, do ser cosmoético, que gera, assim, por consequência, uma heterocoerção, por mais responsabilidade, seria do holopensene da pessoa. Né, por exemplo, até a pessoa é o desmancha-roda, né, de assediador. Então você chega lá, não tem clima. Aí às vezes os assediadores vão embora porque não tem clima, não aguenta ficar ali naquela situação. Então aí é o outro lado. Aí o assediador, se ele for um pouquinho esperto, quiser mudar, ele vai começar a ver por que eu me incomodo com essa situação. Então, por exemplo, vamos supor uma situação dessa. A pessoa, no fundo, ela não é tão cara de pau assim. Ela pode até estar fazendo alguma coisa ilícita, mas se ela ainda tem autoculpa, pelo menos, não é daquelas que não tem autoculpa nenhuma. Então, tem mais chance dela virar a mesa, de repente. Porque se está incomodando tanto, se tem um drama de consciência por trás, é complicado. Então, era melhor, às vezes, encarar e mudar de emprego, né? Vai para outro local. Então, esse jogo mostra também que a pessoa não é, por exemplo, nesse caso aí ilibado, né? Ela é autocorrupta, mas ela não é daqueles assim, fiz e daí, né? Porque se incomoda, se a autocoerção já mostra alguma coisa. Já mostra que ela tem um drama de consciência ali complexo. Então, era melhor encarar isso e tomar providência, do que só vai piorar, né? Porque só vai piorar. A tendência é piorar. Entendi. Porque se já está incomodando agora, imagina depois que dessomar e tudo. Então é melhor tentar corrigir agora do que seguir adiante. Aí cada um que tem que saber na sua intraconsciencialidade. Né? Certo. Então, assim, mais uma perguntinha. Sim. Você fala em codigologia, né? Do CPC e do CGC, né? Nesse sentido, assim, vamos refletir aqui, né? A coerção, ela seria sempre nosográfica. Por exemplo, o CGC, de certa forma, ele, entre aspas, obriga quem quer estar naquele grupo a segui-lo, né? Então, como é que funciona assim? A coerção, ela é neutra? O que ela é? Não, essa condição que a gente fala do holopensene coercivo, ele é nosográfico, porque a pessoa, como a gente falou, no momento que você reprime a sua expressão, isso não seria cosmoético com você. Então a gente entende que isso é nosográfico, tá? Certo. A situação é nosográfica. Agora, eu não vejo que um CGC, as pessoas ali, elas não estão coagidas, elas juntas, elas construíram um código de ética para seguir. Então ali está todo mundo de acordo. Então não é diferente de um código mafioso, né? Você não está aqui, você é morto, né? Você sai fora, ou você é expulso, ou você é morto. Os seus 3 últimos parágrafos da argumentologia já discute essa questão da libertação, da liberdade, da autocoibição, mas pelo respeito. Perfeita, na questão do respeito, que a gente pode até ler, né? A gente começa a falar, a autossustentação da autenticidade, transparência e coerência nas automanifestações é resultado de altos esforços para a garantia do próprio direito à livre expressão. Então, a gente não se coagir é um trabalho de cada um, tá? Aí entra, tal liberdade abrange a opção de conter e regrar comportamentos.
Igual que, aí quando eu faço o meu CPC, eu estou regrando meu comportamento. Estou dizendo que eu não quero mais agir assim. Mas não é uma obrigação. Não, você eu entende? decidi. Você E decide. no grupo é a mesma coisa, é uma mas é uma mas não é auto-obrigação? uma repressão. Eu não considero uma autorrepressão. Não é Eu vou conter o comportamento, mas eu não estou me fazendo uma coerção, uma repressão. Isso que eu estou querendo colocar. Não é nosológico, nosográfico, porque você não vai sofrer com aquilo. Você vai fazer aquilo com espontaneidade. Por isso que eu nem pus a palavra autorrepressão, porque repressão ainda tem, né? Agora, coerção já é uma coisa negativa, não dá para falar uma coerção positiva. Então, por isso que eu pus autocoercivo. Porque o coercivo aqui é quando você é um autoassédio, você se coloca para baixo. Então, por exemplo, quando eu faço aqui, eu vou conter e regrar meus comportamentos, a ideia não é se reprimir, eu estou optando para não agir assim, porque eu vejo que eu tenho prejuízos com essa situação. Você entende? Por meio de limites autoimpostos. Eu que impus esse limite, pelo autodiscernimento cosmoético, e com o propósito de adequar-se a conjunturas existenciais. Então, eu vou me adequar a uma conjuntura qualquer. Esta postura não significa autocoibição, como a gente está falando, e sim respeito, educação, prevenção e concessão cosmoética à boa convivência. A gente tem que fazer umas concessões, né? Demonstrando maturidade, lucidez evolutiva, flexibilidade pensênica, interassistencialidade cosmoética e traquejo no lidar com as diversificadas situações inerentes à vida humana. Então, a vida humana ela tem muita coisa, a gente tem que saber lidar com isso. Então, a gente também não pode sair por aí, por exemplo, a gente vai chegar num funeral, a gente está feliz da vida aquele dia, a gente vai chegar lá rindo, não, é um mínimo, né, de educação e de respeito, a gente vai chegar mais sério. Então, eu não estou me reprimindo, eu estou me contendo ali, uma manifestação que eu posso estar super alegre, mas por quê? Em respeito àquela situação que está acontecendo. Então, um exemplo assim bem drástico, né, mas para a gente pensar. Então, eu vejo que é diferente, eu entendo como diferente. Então, nesse sentido, assim, a gente usa aqui na Conscienciologia muito aquela palavra do domínio, né? Mais domínio, né? Mas o domínio, então, ele não é essa Eu não vejo como domínio repressão, não, porque o domínio é o controle. Eu tenho o domínio da minha mão, eu não estou reprimindo a minha mão, mas eu domino, eu faço com ela o que eu quero. Certo. Se eu tivesse algum problema neurológico, eu não conseguiria fazer isso, mas eu mexo com a minha mão, eu domino ela como eu posso. Então, isso não estou reprimida por isso, eu domino, eu tenho controle, eu faço com ela o que eu quero. Então, eu domino as minhas energias, eu faço com as minhas energias o que eu quero. Eu domino o meu comportamento, eu vou agir conforme eu quero. Eu não vou ser dominado pelos meus instintos, que às vezes depois eu vou me arrepender. É o lado do bicho, a minha consciência está no comando. Então, não, eu vou agir conforme aquilo que eu considero, a minha consciência considera o mais adequado. Tá certo. Se eu vou agindo por instinto, é o bicho, né? Aí dá muita dor de cabeça depois, né? Arrepende. Aí você vai ter que sair pedindo desculpa. Porque tem o conceito de repressão estrito senso e tem um que é mais, né? É por isso que eu não pus o repressão. Autocontrole. Assim. Por isso eu não coloquei repressão no título, até para não gerar essa possível ambiguidade. Então, eu perdi agora, tudo bem. Passa. Não, mas você vai se achar. Agora que me achar eu falo. Não, que estou pensando bastante sobre essa questão, né, do contraponto dessa condição que a gente compreende, né, que você não está se obrigando, que não tem essa imposição mais negativa, né, mas é um querer, né, é um querer ser cosmoético, né. É um querer. Eu entendo, pelo menos na minha experiência, por isso que eu acho tão importante aqueles censos, né? De vez em quando eu escrevi alguns. Porque eu vejo que é o primeiro passo, pelo menos para mim, eu tenho que primeiro entender. Quando eu entendo que aquilo não é bom, aí eu mudo. Enquanto não entende, parece que fica... Então, há um fator que eu entendo. Primeiro a gente cai a ficha, compreende, verifica e aí a gente age para agir. Porque a gente já compreendeu que aquilo é o melhor para nós mesmos, para os outros e para nós mesmos. Então, aí é um ato da vontade. É que isso entra bastante na questão do para-direito, eu acho. Isso que eu ia falar. É um para-dever. Para mim, isso funciona ao modo de para-dever. Aí você pergunta, é coercitivo o para-dever? Não é, mas... É uma opção. É como você falou, se você compreende aquilo, você opta por aquilo, mas aquilo é... Porque você absorve. Absorve. É coercitivo, você não consegue fazer outra coisa, você não sofre com aquilo. Eu vou seguir a lei porque é o melhor para todos. Não quer dizer que eu posso transgredir a lei a hora que eu quero. Agora, eu posso optar por seguir a lei em função da educação, da boa convivência com as pessoas. Se cada um fazer o que quer, virou uma balbúrdia.
Então, tem as regras, né, de convivência até para todo mundo viver bem. Então, essa consciência que eu acho que é o importante. Tem algumas pessoas que ficam no dilema, né, entre para dever e para direito. Né? Exatamente. Mas em breve, esses serão debatidos em mais detalhes a questão do para-direito, né, em uma semana. Né? Essa semana, na verdade. Já começa agora, né, então. Não, tem bastante a ver, porque eu vou apresentar um artigo que eu falo de ortopraxis, né, que seria a prática correta, né? Então tem bastante esse contraponto que na verdade eu vou para essa linha mesmo, é um entendimento, né? Não é uma questão de eu me impus, eu me obriguei, sabe, a para-lei, ela vem para mim e fala, você vai se comportar assim. Não é assim, né? Porque você absorve aquilo dentro da sua intraconsciencialidade. Então você acaba sabendo o que é correto naturalmente com a sua evolução, né? Isso se difere bastante do holopensene autocoercitivo. Ele é libertador, na verdade. Exatamente. Por isso é mais para direito que para dever, porque um autorrespeito da mais ou menos, né? mais ou menos. Eu acho que é mais ou menos. Vai longe. Vai longe. Mas eu acho que a Adriana foi no ponto crucial aí, que é da autocompreensão e do autoentendimento. Depois que você entende aquilo, seja coerção, seja autorrepressão, seja para direito, seja para dever, não importa, você vai... E vai mudar, né? E aí isso tem tudo a ver com a questão da descrenciologia e da dogmática. Por que a religião, ela reprime? Porque ali você faz porque alguém disse que tem que fazer. Então você vai seguindo sem pensar. Você faz, não, porque isso é certo, isso é errado. Então a pessoa, ela vai fazendo e uma hora a tendência é ela jogar tudo pro alto e sair por aí fazendo besteira. Porque aquilo foi vindo de fora. Qual a diferença da descrenciologia? Nós vamos experimentar, então a gente vai chegar por nós mesmos. Então, isso é a diferença. Então, eu ajo melhor, eu vou ser cosmoético, não é porque alguém falou, não, você tem que ser cosmoética, é porque eu vejo que isso é o melhor para mim e para todos. E aí, a questão da energia é fundamental, porque quanto mais a gente domina as energias, a gente vai vendo que quanto mais cosmoéticos nós vamos agindo, mais as coisas vão abrindo, a energia vai ficando melhor. E quanto anticosmoético, como a questão fica complicada. Então, a gente vai vendo os efeitos imediatos. Não é porque alguém falou, eu percebo, eu sinto, eu vivencio. Então, eu vejo que aí entra também a discussão da descrenciologia para a dogmática. Entendo isso aí. Legal, obrigado.